Estamos de volta com o nosso canal aberto desta semana, debatendo redução da maioridade penal. Este é o nosso último bloco e eu abro ele com a Suzana de Castro Schitz, debatendo ainda sobre a questão do último bloco que o pastor estava colocando, que os demais participantes colocaram, Suzana. Sim. A nossa instituição, então, a ASBEM, ela trabalha com jovens, né, a partir dos 14 anos, né, dos 14 aos 24 anos, na modalidade jovem aprendiz, que o jovem, então, busca o seu espaço no mercado de trabalho. Né? O ano de 2015, nós fechamos um ano com mais de 600 jovens esperando a sua vaga no mercado de trabalho. Né? No ano de 2016, nós já estamos com mais de 150 jovens esperando o seu lugar. Atendemos hoje mais de 100 jovens, estamos com 105 jovens hoje na instituição, colocados nas nossas empresas parceiras, né, que é onde eles conseguem ir para o mercado de trabalho. Então, eu acho que vai muito além. Eu acredito até que o jovem busque, né, ele está buscando o seu espaço, mas a gente precisa além disso. Né? Hoje pela manhã, eu havia conversado com uma jovem e ela me disse, professora, eu acho que nós precisaríamos mais CIPs, né, que o nosso Centro de Iniciação Profissional, para que pudéssemos atender mais jovens, porque eu tenho vários jovens na minha escola que querem estar aqui e não conseguem. E eu disse, realmente, nós gostaríamos muito de estar atendendo todos, mas a gente não tem espaço e não tem também a contribuição, digamos assim, né, de alguns órgãos que poderiam estar nos ajudando. Então, o que a gente pede? Que sim, que a gente consiga colocar esses jovens o mais rápido possível, né, a partir dos seus 14 anos, no mercado de trabalho, para que eles não venham, né, fazer atos infracionais. Aí, tem que estar com a mente ocupada. Exatamente. Né? Então, assim, eles precisam estar na escola, então isso é uma busca constante, que é uma fase onde o jovem quer sair da escola para trabalhar. Então, para nós, eles precisam estar na escola. Então, essa busca também por vagas nas escolas. E eles estão na escola num contraturno, no outro contraturno estão conosco. Né? Então, 2 dias por semana na instituição, 3 dias por semana fazendo a sua prática na empresa. Então, os jovens se sentem muito útil, digamos assim, que eu acho que é o que o jovem precisa hoje. Ser visto como cidadão que busca alguma coisa. Acolhidos pela comunidade. Exatamente, eu acho que é bem por aí. A gente precisa acolher cada vez mais, a gente precisa abrir espaço para esses jovens. E aí, então, aqui vai o nosso pedido, para que o poder público nos ajude, né? Porque a gente consiga inserir cada vez mais esses jovens aí no mercado de trabalho. E a gente sabe que o Brasil passa por uma situação nada fácil, mas que a gente precisa fazer o nosso papel. E eu acho que, enquanto instituição que tem todo um grupo, né, uma equipe técnica que trabalha com esses jovens, nós temos psicólogos, assistente social, pedagogo, os educadores, né, que trabalham diretamente com esses jovens. A gente faz um trabalho que acreditamos ser essencial para o jovem nessa faixa etária. Né? Então, nós, enquanto ASBEM, acreditamos, sim, que há uma possibilidade desses jovens irem além, né, serem jovens e protagonistas de sua história. Muito bem. Luiz. Eu gostaria de sempre... Bom, primeiro, só para não terminar de falar aí da redução da idade penal, assim, de todas as coisas que existem no Estatuto, uma das que mais me revolta é que, de repente, o adolescente sai com 18 anos com ficha limpa. Então, de repente, o sujeito assassinou uma pessoa, né? E isso, assim, é uma coisa que me revolta, assim, de uma maneira sobremaneira. Então, a vida do meu filho... Eu, na verdade, nem sei se meu filho foi morto por um adolescente ou por um adulto. Isso não importa. Mas eu digo assim, a pessoa tem esse trauma, né, de ter perdido o filho e depois ainda a pessoa sai com ficha limpa. Mas o que eu quero falar aqui é que, vamos dizer, quando nós já estamos falando em 14 anos, para mim tudo já é tarde. Nós temos que ir na causa primeira. Então, eu digo assim, o que nós temos que lutar aqui na região do Vale? Tem que ter programas municipais de planejamento familiar para realmente colocar no mundo aqueles filhos que sejam desejados e amados. As escolas têm que falar em educação sexual, porque o jovem não fala em planejamento. O jovem, o adolescente, ele fala em quê? Ele fala em sexo. É isso que ele está interessado. Ele está interessado em sexo. Ele não quer saber de outra coisa. As outras coisas são
são periferia. Nós temos que, essas gravidez na adolescência, nós em São Sebastião do Caí, quando começamos o Pai Presente, 20% das crianças que nasciam em São Sebastião do Caí não tinham o nome do pai na certidão de nascimento. Nós, quando chegamos assim no ponto de ter uma única criança, eu estava torcendo para chegar a 0, para poder botar assim no país, olha, conseguimos chegar a 0, mas ainda ficamos 1. Evidente, esse projeto agora, eu sou empresário, eu tenho que cuidar dos meus negócios, entende? A gente tentou, olha, a gente fez o caminho, tá? Porque as mães, via de regra, elas sabem quem é o pai. Então, esse projeto Pai Presente, que tem com o mesmo nome, mas da Justiça, ele não se compara com o que nós fizemos. Porque a mãe, ela sabe quem é o pai. Por que ela não pôs o nome? Porque tem toda uma questão emocional lá atrás disso. Então, tem que ser feito esse trabalho com assistentes sociais, com professores, para ver a importância que tem ali aquela figura paterna. E depois incluí-lo. E eu vi coisas assim espetaculares que ninguém me contou. Eu vi ali na Avenida Ipiranga, tá? Um homem que não sabia que era pai. A mulher engravidou, ela gostou do sujeito e foi fazer uma produção independente. E só depois, lá com 16 anos, e aí o sujeito abraçou a filha e disse assim, por mim, daí começaram a se abraçar e ver e tal, e disse assim, eu nem precisaria fazer o exame, mas agora já que estamos aqui, vamos fazer, porque ele já se identificou com a criança. Eu vi uma outra situação, entende? Do sujeito que casou com a mulher e sabia que ela estava grávida, sabia que ele não era o pai, e depois ele se separou da mãe e mesmo assim compareceu lá no fórum de São Sebastião do Caí e assumiu e colocou o nome dele de pai, porque ele se considerava pai daquela criança que ele tinha criado desde pequeno. Então, eu digo assim, e nós temos que enfrentar essa questão, não tem que empurrar para debaixo do tapete, não, essa história da mulher que usa crack. Tem isso aqui em Novo Hamburgo, que tem aqui no Vale, pessoas que usam crack? Tem moças que usam crack? Tem. Elas usam o sexo como uma maneira de conseguir isso. E nós vamos fazer o quê? Vamos esterilizar essas mulheres? De jeito nenhum. O implante hormonal é uma forma. Eu digo o seguinte, a nossa ONG não recebe 1 centavo de dinheiro público, tá? E eu poderia, com certeza, receber doação por propaganda do implante hormonal. Eu não aceito propaganda desse laboratório, porque para não dizer que eu estou fazendo propaganda entende? Para não comprometer a história, entende? Então, a gente passa dificuldade e não acha solução até por causa da história. Então, essas coisas, agora, esse é um ano de eleitoral, esses assuntos têm que entrar dentro, se nós quisermos, entende, atuar em cima da causa, entende? Porque nós vivemos aqui nesse vale, então vamos tratar desse vale. E aos 14 anos já é tarde, porque quando o pai e a mãe não resolvem, daí vai a escola, tenta resolver, a escola não resolve, vai para a fase resolver, a fase não resolve, chama a polícia não resolve, e a única coisa que resolve é a cadeia, entende? Então nós temos que começar lá na base. Minha contribuição. Obrigado. Eu gostaria de fazer os últimos toques assim, de algumas coisas que foram colocadas, a questão primeiro de custo, valores, orçamento. Tá? Tá comprovado que é muito mais barato prevenir do que remediar. Ponto. Primeiro. Então, aquilo que o nosso pastor colocou, né, o investimento em políticas, né, de serviço social de baixa complexidade são urgentes. A senhora também colocou, né, a Suzana. Então, as políticas sociais básicas, tá? De baixa complexidade, é aquele serviço básico servido. Porque as da fase, as de internação, são de alta complexidade. E são muito mais onerosas. Então, também, se queremos fazer economia, né, temos que investir mais, orçamentariamente falando, não tão pouco, né, em políticas sociais básicas, de baixa complexidade. A questão que foi falado, que o senhor colocou, né, com referência, cometeu ato infracional como adolescente e aí sai com a ficha limpa como adulto. Isso está relacionado, a fundamentação disso, tá, está na questão do estigma, do preconceito, do carimbo que a pessoa sai. Eu não conheço um jovem que saia da fase praticamente e consiga tranquilamente um emprego, né, uma vez que foi identificado como da fase. Eles, quando saem da fase, não querem ser identificados, como vão fazer uma atividade social, esportiva. Não diga que nós somos da fase.
Por quê? Porque a sociedade é preconceituosa, extremamente preconceituosa. E se nós queremos fazer um processo de ressocialização, de reingresso na sociedade, né, e a sociedade não quiser, né, em cima desse estigma, deste preconceito, né. Agora, a ficha é apagada? Olha, deveria, mas não é apagada a ficha, né? Não foi uma nem duas audiências que eu fui e que os juízes promotores tomaram conhecimento da ficha que ele tinha. Quando 18, 19, 20 anos cometeu um ato infracional, um crime, correto? E foi julgado, e foi verificado que já vinha de uma vida, assim. Não consta da sentença, mas pesa. Agora, para a sociedade, para efeito de processual especificamente, parou ali, né, no sistema socioeducativo. E eu não falei ainda que tem 10% daqueles 70% que eu tinha falado, e deixei para o final, que não precisariam estar ali, porque foi aquele guri que fez, fala assim, mas como é que eu fiz essa besteira? E já entra no sistema fase, né, se dando conta do mal que fez, arrependido desde o primeiro dia, e vai ter que cumprir a pena, né, a medida socioeducativa da mesma forma. Então, esses pontos, rapidamente, só para deixar esclarecida a opinião pública. Obrigado. Pastor, na questão, quantas crianças hoje vocês atendem? Nós temos abrigado em torno de 197 crianças. 197. São abrigadas na instituição? A ABF em vários abrigos são 197. De 0 a? De 0 a 18. Ah, você só permanece? Até 18. Quando chega a 18 anos tem que sair do abrigo. Daí adulto, né? Não pode ficar no abrigo. A abrigo é para crianças e adolescentes. Na questão, o senhor que já dirigiu, inclusive, o presídio, vamos que é aprovada a lei. Os nossos presídios hoje teriam condições de abrigar menores lá? Ou nessa nova faixa lei etária, já não seriam mais... Olha, não tem estrutura para abrigar os que nós já temos, os adultos que nós temos hoje. Existem mais de 1.000 presos com ordem de prisão que está sendo suspensa até que abram-se novas vagas. Tem gente que está já condenado e que não está cumprindo porque não tem espaço no presídio. Uhum. É uma medida totalmente inócua. Se eu fosse um magistrado, eu tivesse um jovem saindo de um sistema para o outro, eu falasse, olha, esse aqui aguarda. Só para dizer um detalhezinho aí, só para falar nessa questão, também existe o seguinte, todo mundo que joga em qualquer tipo de loteria está contribuindo para o fundo prisional. Um percentual dessa verba é destinado a isso. Então, na verdade, existe verba para a construção de presídios. Existe verba para a construção de presídio. Porém, é uma questão política, é uma questão de enfoque da coisa, e existe lugar. Tá? Por exemplo, só lá em Charqueadas, que já tem, lá existia uma prisão agrícola, etc. e tal, que se fosse um lugar que não tivesse nenhum outro lugar, teria lugar lá. A outra coisa também, isso também é interessante falar, é o seguinte: as comunidades, normalmente, se quiser, vamos botar uma escola do Senai, vamos trazer uma nova indústria, vamos trazer uma nova escola, todo mundo vai abrir as portas e vai dar incentivo, vai querer fazer. Agora, vamos botar um presídio aqui, não. Aí tem um poço arqueológico, que não sei o quê, que não dá, porque é o Ibama, porque tem um sapo cururu lá, que é especial, que só dá ali e que não pode construir presídio. Tá? Então, eu acho, e a gente tem defendido pela ONG, o seguinte: o município que é sede de uma comarca, que tem ali, que tem o juiz, que tem o promotor, que tem o defensor público, que tem toda essa infraestrutura que gera benefício para a comunidade, é o mesmo município que tem que receber a casa prisional. Também para essa questão da recuperação, para o preso ficar mais perto da sua família e não ter que ir lá para longe, assim, como eu mesmo vi jovens lá de São Sebastião cair lá na fase em Porto Alegre. Então, isso são coisas. Mas verba tem. Bom, a gente foi avisado pela produção ali que temos apenas mais os minutos finais, então vamos ao ponto final de cada um minuto para cada um, para a gente finalizar esse programa. Eu quero começar com o pastor Carlos Boca, agradecendo a sua presença e obrigado pela contribuição das suas colocações aqui. Sem dúvida alguma, é um programa que vai estar à disposição da comunidade para tirar dúvidas, né, e para ouvir atentamente aí as colocações colocadas por vocês. Eu agradeço o convite, a oportunidade, as contribuições dos colegas de mesa aqui, que foram importantes, aprendi muitas coisas, né, e a gente está sempre aprendendo. E
trabalhar nessa ideia, né? Nós temos um debate, ele tem que sair fora da questão ideológica, ele tem que ir para a prática de como é que nós vamos resolver isso e encontrar soluções para esse problema. Ele é grave, ele nos incomoda a todos, né? Todo mundo que vive numa comunidade está preocupado com isso, a violência está por todos os lados, essa é uma parte das questões e nós temos que trabalhar, quem tem esse viés que está nesse meio, tem que trabalhar para a gente encontrar soluções. E eu gostaria de, como ABEF, como Conselho Municipal da Criança e do Adolescente, fazer parte da solução. Vamos encontrar soluções para isso. Essa é a ideia que nós temos que perseguir. Suzana de Castro Schitz, a coordenadora pedagógica das BEM, muito obrigado pela sua contribuição também. Nós que agradecemos enquanto instituição, né? Foi muito rica nessas colocações de todos aqui. Acho que a gente está sempre aprendendo mesmo. E dizer que também a gente quer fazer parte desse diferencial aí, né? De como fazer as coisas, né? De como chegar lá. Né? Então, para nós é uma honra estar aqui hoje debatendo com vocês e dizendo o quanto para nós é importante enquanto instituição que acredita no jovem. Luiz Fernando Oderich. Quando fale um pouco mais da ONG, eu quero que você fale nessa sua parte final aí. Não, eu sou evangélico luterano e nós não temos missa de 7º dia, mas a gente fez um culto quando foi o 7º dia do assassinato do meu filho. E eu usei a palavra na igreja e eu me dei conta de uma coisa, que a minha geração foi uma geração que lutou contra a ditadura. E o que era a ditadura? Na verdade, existiam grades imaginárias na frente de cada um de nós em função de uma ação de Estado. A gente tinha medo e não fazia as coisas. Então, uma ação do Estado gerava grades imaginárias que nos prendiam. E a geração do meu filho, dessa geração que está sendo assassinada, 50 mil jovens assassinados por ano no Brasil, eles vivem hoje em dia atrás de grades concretas na frente das nossas casas, por causa do quê? Por causa da omissão do Estado, por causa da omissão do Estado. Então, se esse ano nós estamos dentro de um ano eleitoral, nós temos que ir, porque é aqui no município que a gente pode fazer uma série de pequenas ações para que esse pessoal que cuida da área social ou da área aqui da fase não tenha tanto problema. Nós temos que começar lá no comecinho. Muito obrigado. Bom, com palavras finais, queria agradecer a oportunidade de estar aqui na TV Aberta, aqui para trazer um pouco da palavra, né, da nossa coordenadoria, que é do Departamento de Direitos Humanos, a Cíntia Bonder, e a nossa secretária de Estado, Maria Helena Sartori, né, que traz como uma grande novidade, né, enquanto governo, enquanto Estado, de trabalhar a integração de políticas públicas. Acabar com aquela postura e atuação, tipo igrejinhas, desculpe, né? Mas assim, de células, correto? E fazer com que as políticas públicas se integrem, conversem, dialoguem. A saúde tem que falar com a educação. E a saúde e a educação tem que falar com a assistência. Né? Não tem como tratar o adolescente em toda a sua complexidade sem todas essas políticas atuando e de forma integrada. Seria essa a nossa palavra final. Uma sincronia. E uma sugestão de um tema futuro para este programa, né? A necessidade da integração, né, das políticas públicas no município, no Estado e na União. Muito obrigado. Muito bem, quero agradecer então Irani Bernardes de Souza, presidente da fase lá entre 2008 e 2010, agora é o atual coordenador de políticas públicas para a criança e adolescente da Secretaria da Justiça e dos Direitos Humanos aqui do Estado do Rio Grande do Sul, presidente da ONG Brasil Sem Grades, Luiz Fernando Oderich, Suzana de Castro Schitz, coordenadora pedagógica da ASBEM, Associação do Bem-Estar da Criança e do Adolescente, Carlos Bock, pastor Carlos Bock, presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente e diretor-geral da ABEF aqui da cidade de Novo Hamburgo. Esse programa, então, volta na semana que vem, sempre semanalmente debatendo um assunto que é nosso, do nosso cotidiano, faz parte do nosso dia a dia. Você que está nos assistindo, com certeza esteve debatendo junto aí e vai ficar inteiramente à disposição nas reprises do programa, no nosso canal no YouTube, para você assistir a hora que bem lhe convir.
Agradeço a sua audiência, desejo a todos uma excelente semana, repleta de saúde e paz. Música